pessoal, eu vou preparar uma série de DDS, que são diálogos diário de segurança, onde eu vou passar para vocês toda semana uma informação importante sobre prevenir, sobre como se cuidar, como evitar acidentes, evitar doenças do trabalho. O sistema é DDS, mas como eu vou passar semanalmente, eu vou chamar de DSS, Diálogo Semanal de Segurança. São informações que vão te ajudar bastante. Vai ser assim uma espécie de chamada, de aviso. Né? A gente usa, como técnico de segurança, a gente usa diariamente, porque quando a turma vai começar a trabalhar, a gente já chama a atenção, a gente já dá um alerta, a gente já conscientiza o pessoal para os cuidados com relação à saúde e com relação a evitar acidentes. Bom, como eu falei, vai ser um DSS e eu vou começar por um assunto interessante. É um assunto sobre atividade física. Atividade física. A atividade física, ela faz com que a gente trabalhe o nosso corpo, movimente o nosso corpo. E a gente trabalhando o nosso corpo, a gente vai ficar mais confiante. Quando a gente pratica caminhada, academia, aquela coisa toda, diariamente, ou então uma vez ou duas vezes por semana, quando a gente bota o corpo para trabalhar, a gente fica mais, digamos assim, relaxado, menos estressado, menos deprimidos. É esse o objetivo da atividade física e vai ser esse o meu objetivo com o primeiro DSS, que é animar vocês a praticarem uma atividade física, seja ela qualquer, desde que seja acompanhada. E é isso que eu vou falar para vocês aqui, ó. Atividade física faz com que o nosso corpo fique mais resistente, a gente consiga viver mais, né? Evitando inclusive a morte precoce, que é aquela morte que acontece antes dos 50 anos. A inatividade, diz aqui o texto, faz com que as pessoas morram jovens por problemas do coração, na maioria das vezes. E o coração, ele é um músculo, e como um músculo ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ter uma atividade responsável e sadia, para que a gente não venha ter problema lá na frente. Qualquer pessoa pode ficar em forma praticando uma atividade física, após, lógico, isso aqui é um ponto importante, após consultar um médico. A gente não pode fazer uma atividade física assim como se, eu vou correr, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se fosse algo, digamos assim, que se pratique sem responsabilidade, porque você vai ficar uma máquina, vai ficar uma beleza. Não, você precisa ir ao médico, ver como está a sua saúde, e aí o médico vai dizer que tipo de atividade se deve praticar, com que frequência também, né? É necessário ir com calma, se começar uma atividade física com calma, diz aqui as informações, para que possamos posteriormente angariar bons resultados. 2 pontos aqui eu vou destacar. É preciso a gente praticar atividade, sim, mas é preciso ir ao médico antes de praticar qualquer atividade física. Pratique exercício regularmente, pelo menos de 2 a 4 vezes por semana. Esse é o nosso primeiro DDS, atividade física, certo? Então, vamos praticar um esporte, vamos praticar uma atividade física, mas antes, consultando o médico. Esse é o nosso primeiro DDS porque, lembrando que a atividade física ela vai fazer com que a gente fique mais relaxado, a gente fique mais confiante e menos deprimido. E com mais saúde, com certeza. Então, até ao próximo DDS ou DSS na próxima semana. Tchau.